De hoje sobre a Epístola de João Batista, a palavra da vida. Deixa eu só. Tá. Já compartilhei aqui a tela, os slides. Então vamos lá. Primeiro, vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia, né? E daí a gente começar realmente o nosso estudo. Senhor, agradeço por mais um dia de pregar a sua palavra, de estar presente aqui na sua presença, honrando ao Senhor, trazendo esse início de um novo estudo na Epístola de João, relatando pelo Senhor toda a glória, toda a honra, tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar, para que possamos compreender a sua palavra e assim receber a vida eterna por meio de Ti, por meio da Tua graça e da misericórdia. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. O capítulo 1 do livro de João, hoje nós vamos estudar uma parte dele, porque o capítulo é bem longo. Na Bíblia, ele narra o prólogo, né, do próprio Evangelho de João. Então, ele é um dos 4 evangelhos do Novo Testamento e ele relata a vida, ensinamentos e milagres de Jesus Cristo. Então, João, ele vai começar ali introduzindo Jesus como uma palavra ou como verbo que existia desde o princípio, que estava com Deus, que era Deus. Ele vai destacar que Jesus é a fonte da vida, é a luz que brilha nas trevas. E João Batista, que é um profeta enviado por Deus, ele é mencionado como uma testemunha que veio para dar testemunho da luz que é Jesus. Vamos compreender um pouco mais profundamente esse livro, que é um dos livros mais belos das Escrituras para nos ensinar. É dito em João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, essa afirmação inicial, ela tem uma importância teológica significativa, porque ela está relacionada à divindade de Jesus. Então, aqui, quando ele diz o termo verbo, ele é usado para se referir a Jesus. E João Batista enfatiza isso com a sua eternidade, a sua identidade divina. E ao afirmar que no princípio era o verbo, João está conectando Jesus com o próprio princípio da criação. Então ele está declarando que Jesus existia antes de tudo, desde o início dos tempos. E isso ressalta o quê? A pré-existência de Jesus e da sua existência desde a eternidade. Além disso aqui, João afirma que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quando ele diz isso, ele está indicando uma relação íntima, uma relação eterna entre Jesus e Deus. Jesus aqui, ele deixa de forma bem clara, Jesus não estava apenas com Deus, mas Jesus é o próprio Deus. Então, essa declaração, ela afirma a natureza divina de Jesus e ela indica que ele é parte da trindade divina. Então, essa passagem aqui ela é fundamental para estabelecer essa identidade e a natureza de Jesus como Filho de Deus e como coeterno com Deus Pai. Então, João aqui ele destaca essa divindade e ele reforça a crença cristã na natureza trinitária de Deus. E o próprio Jesus disse lá em Apocalipse 22:13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Essa afirmação aqui de Jesus é uma das várias das suas declarações no livro de Apocalipse, em que ele enfatiza a mesma coisa que João Batista disse, a sua natureza divina e a sua autoridade suprema. Ao usar os termos aí alfa e ômega, primeiro e último, Jesus está afirmando essa sua preeminência, a sua soberania sobre todas as coisas. Alfa e ômega são as primeiras e últimas letras ali do alfabeto grego. E ao se identificar como alfa e ômega, Jesus está declarando que ele é o princípio das coisas, ele é o fim de todas as coisas. E ele, além disso, existia antes de tudo. E ele também estará presente até o fim de todos os tempos. Então, essa afirmação aí, ela ressalta a eternidade de Jesus e a sua posição como Senhor sobre toda a criação. Além disso, Jesus se identifica, né, como primeiro e último. Essa expressão aí reforça, né, a ideia
de que Jesus é o começo e o fim de tudo que existe. Ele é o autor da criação, ele é o cumprimento final de todos os propósitos divinos. Então, sua autoridade, seu poder são absolutos e abrangem todo o tempo, ou seja, toda a eternidade. E aí João continua, João 1, versos 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então João declara que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Isso daí significa que Jesus desempenhou um papel ativo, um papel central na criação do universo. Ele foi o agente através do qual Deus criou todas as coisas. Esse ensinamento, ele é consistente com outras passagens bíblicas que atribuem a Jesus o papel de criador, como a gente pode ver em Colossenses 1,16, em Hebreus 1 e 2, que a gente vai ler daqui a pouquinho também. Então, a ênfase de João aqui nesses versos, ela está na relação especial, na relação poderosa entre Jesus e a própria criação. Ele quer destacar aqui que Jesus não é apenas um ser humano comum, mas ele é o Filho de Deus, que existia desde o princípio, e ele foi o instrumento pelo qual todas as coisas foram criadas. Sem ele, nada do que foi feito, como é dito ali, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, no contexto geral do Evangelho de João, esses versículos servem para estabelecer, né, essa identidade também de Cristo e a importância do papel dele na história da redenção da humanidade. Vamos ler Colossenses, como eu tinha mencionado, que é dito: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, nesse verso aqui, Paulo está enfatizando o que? A supremacia e soberania de Deus. Ele está afirmando o quê? Que todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, foram criadas por meio de Jesus. Isso inclui apenas não coisas, como ele diz, visíveis, mas também as invisíveis, como hierarquias angelicais, que são mencionadas por Paulo como tronos, dominações, principados, potestades, né? No livro dele a gente pode encontrar tudo isso, no livro de Colossenses. Então, Paulo, ele está ressaltando aqui que não apenas todas as coisas foram criadas por Jesus, mas foram criadas para ele, para Jesus. E isso indica que toda a criação tem um propósito, toda a criação tem uma finalidade relacionada a Jesus, não só pelo ato criativo dele, mas também pelo propósito dele próprio. Ele é o motivo, ele é a razão por trás da existência de todas as coisas. Outro versículo que eu citei foi Hebreus 1 e 2, que é dito: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui, o autor de Hebreus está destacando o quê? O papel central também e supremo de Jesus na revelação divina, na criação do universo. É afirmado: nos últimos dias, Deus falou à humanidade por meio do seu Filho. E o termo aqui, últimos dias, é justamente a referência ao período em que vivemos, desde a encarnação de Jesus até a sua consumação, que ainda não foi concluída. Esse é o cumprimento da nova aliança. Esse é o tempo marcado pela vinda de Cristo e pela consumação do plano divino da salvação. É dito aí que Deus falou por meio do seu Filho, indicando o quê? Que Jesus é a revelação definitiva de Deus para a humanidade. Não existe outra. Não existe um porvir, outro Messias. É apenas ele. Ele é a palavra viva de Deus encarnada. Ele veio transmitir a vontade de Deus. Ele veio trazer a salvação. Além disso, o versículo declara aí que Deus foi quem constituiu o Filho como herdeiro de todas as coisas, indicando que Jesus é o herdeiro supremo, herdeiro legítimo de tudo que pertence a Deus. É ele quem possui autoridade e soberania sobre toda a criação. E João vai continuar dizendo nos versos 4 e 5, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esses versículos aqui, eles vão destacar duas características importantes de Jesus. 1, a vida, e 2, a luz.
Então, João afirma que nele estava a vida. Então, ele está se referindo a Jesus como a fonte e a origem de todas as vidas. E essa vida é tanto física quanto espiritual. E ela está disponível para os seres humanos. Além disso, João diz aí que a vida em Jesus é a luz para os homens. É a luz dos homens, né, na verdade. A luz é um símbolo de quê? É um símbolo de conhecimento, um símbolo de verdade, de orientação espiritual. Então, Jesus, como a luz, ele traz o quê? Revelação divina. Ele ilumina a escuridão espiritual, ele oferece entendimento, oferece direção para toda a humanidade. No entanto, ali o versículo, ele também reconhece o quê? A presença das trevas. E essas trevas representam ignorância, pecado, separação de Deus. Mas a declaração final afirma que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso daí indica que, apesar dessa oposição, da resistência das trevas, a luz de Jesus é inextinguível. A luz triunfará sobre todas as trevas. Então, esses versículos ressaltam a importância de Jesus como a nossa fonte de vida e a luz que nos ilumina na escuridão espiritual. Destacando aí que, por meio de Jesus, é o único modo de encontrar vida verdadeira e de sermos guiados para a verdade e para a comunhão com Deus. Um versículo do livro de Jó, que também retrata sobre isso, diz: os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. Jó aqui, ele está se referindo aos ímpios, aquelas pessoas que agem de forma contrária à sabedoria, contrária aos caminhos de Deus. São pessoas que se rebelam contra a luz, que representa ali a verdade de lado oposto, né, e a retidão. Essas pessoas não conhecem, não seguem os caminhos da justiça. Elas se afastam de caminhos corretos, elas se envolvem em práticas iníquas. Então, o versículo ele destaca essa condição dos ímpios que escolhem viver nas trevas espirituais e ignorar a sabedoria divina, que é conhecer a Jesus Cristo. E João continua nos versos 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Esse trecho é muito bem bonito, né, por assim dizer, e bem esclarecedor. Aqui, o que João quer nos dizer? O João aqui está destacando o papel de João Batista como uma testemunha enviada por Deus para preparar o caminho da vinda de Jesus. Então, ele está afirmando que João Batista foi enviado por Deus como um mensageiro especial para testificar acerca da luz. Então, a referência à luz aqui ela é simbólica, ela representa a chegada de Jesus como a revelação divina, como a verdade, a salvação para a humanidade. Então, João Batista ele tinha uma missão. A missão dele era apontar para a vinda do Messias, era convidar as pessoas a crerem naquele que se aproximasse dessa luz. Então, João esclarece aí que não era ele a própria luz, mas ele veio apenas testificar acerca dela. Então, ele não era o Salvador, ele era um instrumento usado por Deus para preparar esse caminho do Messias que viria, para apontar aquele que realmente seria a luz verdadeira. Então, no versículo, ele destaca que a luz verdadeira, né, referindo-se a Jesus Cristo, ela estava chegando ao mundo, indicando que a revelação divina em sua plenitude, né, na teologia a gente chama de plenitude dos tempos, é a presença de Cristo se fazendo carne, a presença de Cristo no seu ministério, ela estava prestes a ser manifestada por meio da encarnação de Jesus. E a vinda de João Batista, ela foi anunciada pelo profeta Isaías, lá em Isaías 43, quando disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no eterno vereda a nosso Deus. Então, esse verso é uma profecia do Antigo Testamento que antecipou a vinda de João Batista como mensageiro que prepararia o caminho para a chegada do Senhor
que é Jesus Cristo. Como a gente sabe no tempo antigo, toda vez que um rei iria adentrar algum local, havia o que? O anúncio. E da mesma forma, Deus nos ensinou isso, porque é Ele próprio de todas as coisas. Então, Ele enviou o seu mensageiro para anunciar: o rei está chegando, que é Jesus Cristo. E essa profecia foi cumprida. A profecia sobre a vinda de João Batista, como lido aí por mim agora em Isaías 43, ela foi declarada aproximadamente 700 anos antes do nascimento de João Batista. Então, Isaías registrou essa profecia como uma mensagem inspirada por Deus para o povo de Israel daquela época. Então, é notável aqui nessa profecia que ela se cumpriu de uma maneira precisa quando João Batista surgiu no cenário, preparou o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo como cumprimento das Escrituras, conforme está aí registrado no Evangelho. Então, quando João Batista apareceu pregando no deserto e convidando as pessoas ao arrependimento, ele estava preparando, assim, o terreno para a manifestação de Jesus e o início do ministério público do nosso Senhor. E aí João continua nos versos 10 e 11. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E João aqui ele destaca aqui uma ironia da situação em relação a Jesus. Ele afirma que Jesus estava no mundo, esse mundo foi criado por meio dele, mas a maioria das pessoas não o reconheceu ou não o conheceu verdadeiramente. Mesmo ele sendo o Criador e o Senhor do mundo, muitos não o reconheceram em sua verdadeira identidade. Mas aí em seguida, João vai declarar que Jesus veio para o que era seu, referindo-se a quem? Ao povo de Israel, a nação escolhida por Deus. No entanto, seus próprios conterrâneos, seus conterrâneos em geral, não o receberam. Isso indica que a rejeição de Jesus não se limitou apenas às pessoas em geral, mas também incluiu pessoas do seu próprio povo. Esses versículos ressaltam aí a triste realidade da falta de quê? De reconhecimento, da rejeição de Jesus, da rejeição que ele enfrentou, durante o seu ministério terreno. Então, embora ele tenha vindo ao mundo que ele mesmo criou, muitos não receberam e não compreenderam como o Messias esperado. Então, num contexto geral do evangelho aqui de João, esses versículos eles estabelecem justamente esse contraste entre grandiosidade de Jesus como um verbo encarnado, que estava presente desde a criação do mundo, e, por outro lado, a falta de compreensão, a falta de aceitação, falta de reconhecimento por parte da humanidade. E isto nos ensina sobre um tema extremamente importante que é tratado na própria teologia reformada, que é sobre a depravação total do homem. O que significa? Eu vou explicar de uma forma mais simples agora, mas quem quiser, posteriormente, eu tenho o estudo específico só sobre esse tema. É dito lá em Romanos 3, versos 10 e 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a doutrina da depravação total do homem, ela é um ensinamento importante na teologia reformada, porque, segundo essa perspectiva, a depravação do homem, ela se refere ao que? A corrupção total da natureza como resultado do pecado original. E ela afeta todas as áreas das nossas vidas, incluindo mente, incluindo emoções e até mesmo a nossa vontade. Então, a depravação, ela significa que o homem é incapaz por si mesmo de fazer o quê? Buscar a Deus, de fazer o bem ou de se salvar. O homem não consegue obter esses méritos. Então, reformadores, por exemplo, como Martinho Lutero, João Calvino, eles basearam essa doutrina, que foram quem estabeleceu essa doutrina, a partir de passagens bíblicas que retratam essa condição humana após a queda, quando Adão e Eva pecaram ali no Jardim do Éden. Então, essa condição pecaminosa do homem, ela é transmitida a toda a humanidade. E um dos versículos frequentemente citados é justamente este de Romanos aí, 3:10 que eu li. Então,
dá para a gente notar nele que o trecho destaca o quê? A universalidade do pecado e a incapacidade do homem buscar a Deus e fazer o bem por si mesmo. Né? A depravação, ela é enfatizada ao afirmarmos que não há nem um justo. Todos se extraviaram e se tornaram inúteis. Paulo deixa isso claro nessa epístola. Então, outros versículos que sustentam essa doutrina da depravação é incluída lá em Efésios 2, 1 e 3, que fala sobre a natureza morta do pecado antes de sermos salvos pela graça de Deus. E também outro versículo que a gente pode ler lá em Jeremias 17, versículo 9, que diz sobre o coração do homem, que é enganoso e perverso. Então, por isso que a gente deve compreender bem aí a depravação total do homem, porque somente através da intervenção divina, da obra regeneradora do Espírito Santo, é que o homem pode ser transformado, que o homem pode ser reconciliado com Deus. Então, quando João diz que Jesus veio ao mundo e o mundo não reconheceu, ele está dizendo claramente que o homem, né, se afastou por completo de Deus. Aí está a essência da depravação total. Mas a graça, da misericórdia de Deus, do seu amor por nós, foi o quê? Dar o seu Filho para a nossa redenção, para a nossa reconciliação com o próprio Deus. Então, esse é o contraste que a gente deve ter em mente. João continua nos versos 12 a 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, aqui esses versículos eles vão destacar o privilégio e as bênçãos daqueles que recebem Jesus, que creem nele como Filho de Deus. Ao recebermos Jesus, nós recebemos o quê? O poder de nos tornarmos filhos de Deus. Essa filiação, ela não é baseada em ascendência física, como é dito aí, no desejo humano, no esforço humano de querer ser filho, mas ela é um presente de Deus. Aqueles que creem no nome de Jesus, eles são transformados espiritualmente, eles passam a fazer parte da família de Deus. Nós somos adotados como filhos de Deus, nós passamos a ter uma relação íntima, uma relação pessoal com Deus. Né? A teologia também deixa de forma clara, Deus é um ser pessoal, nós devemos nos relacionar com ele pessoalmente. Então, essa filiação, dita aqui por João, ela é um ato de Deus, ela é realizada pela sua graça e pela obra regeneradora do Espírito Santo. Então, João aqui enfatiza ainda mais a encarnação de Jesus. Ele declara o quê? Que o Verbo, que é Jesus, se fez carne. Ele habitou entre nós. Então, esse versículo ele vai proclamar a verdade fundamental do cristianismo, que é o quê? Que o próprio Deus se tornou homem, se tornou humano em Jesus Cristo. Então, ele veio à Terra como filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o versículo deixa claro que aqueles que creram, que receberam Jesus, eles têm o privilégio de testemunhar a sua glória durante o seu ministério. Então, a glória de Jesus, ela revelou a sua divindade, ela revelou o seu amor, a sua bondade, a verdade de Deus ao mundo. É o próprio Deus falando conosco. Então, esses versículos aí, eles resumem, né, a mensagem central do Evangelho de João, enfatizando que, através da fé em Jesus, as pessoas podem receber o poder de se tornarem filhas de Deus, de terem um relacionamento transformador com ele. Jesus, então, é tratado como esse mediador entre Deus e a humanidade, aquele que traz o que? A plenitude da graça e da verdade. Mas aqui nós notamos mais um ponto que é importante citar na teologia reformada, que é a predestinação. Né? A doutrina da predestinação, ela afirma o quê? Que antes da criação do mundo, Deus escolheu de forma soberana certas pessoas para serem salvas, para terem comunhão eterna com ele. Então, essa escolha,
é baseada na graça e na vontade de Deus, não em mérito humano. Então, aqueles que são predestinados, eles são conhecidos como eleitos. Vamos ver mais um trecho lá em Romanos que fala sobre isso. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que é uma ordem cronológica. Deus nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Depois ele nos chama no curso da nossa vida. Posteriormente, ele nos justifica, quando nós somos o quê? Recebemos o Espírito Santo. E, por fim, na volta de Cristo, seremos glorificados. Então, Paulo fala sobre a predestinação de Deus aqui de forma clara. Ele afirma que aqueles que Deus conheceu, em um sentido especial de intimidade, de escolha, ele quem nos criou, nos predestinando para um fim. Então, ele nos predestina para termos, dentre aqueles escolhidos, termos conformes à imagem do seu Filho, a imagem de Jesus. Então, essa predestinação, ela é parte de um processo que inclui a chamada, a justificação e a glorificação dos crentes. Outro trecho citado por Paulo é lá em Efésios 1, 4 e 5, que diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Tá aí que foi antes, não foi durante, não foi agora que ele te escolheu. Não, ele já te escolheu antes de você nascer. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Paulo, então, afirma que Deus nos escolheu, ou seja, elegeu, antes da fundação do mundo, nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. A predestinação ela é apresentada, então, como um ato de vontade de Deus, realizado de acordo com o seu plano, com o seu propósito. E para confirmar a verdade nos dois trechos lidos da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, no livro de João, declarou a predestinação para a gente, quando ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus fala sobre a impossibilidade de alguém ir a ele, a menos que o Pai o leve. Isso demonstra que Deus escolhe, Deus atrai aqueles que serão salvos. A vinda de Jesus, a salvação são iniciadas pelo próprio Deus. O Pai é retratado como aquele que traz pessoas a Jesus, capacitando-as a crer e a serem salvas. Então, por natureza, os seres humanos estão espiritualmente mortos, incapazes de ir até Jesus por conta própria. A iniciativa, o poder para crer vem de Deus. Aqueles que são predestinados por Deus, são escolhidos, são capacitados pelo Pai para daí sim responderem ao chamado de Jesus e receberem a salvação. E respondemos o chamado de que modo? Por ouvir o evangelho e crer nele. Então, essa compreensão da predestinação, baseada aqui em João 6,44, ela está alinhada com a ideia de que a salvação é um ato soberano de Deus, não depende de méritos humanos, não depende de decisões independentes, não é um combinado entre Deus e o homem, não. É Deus quem te move, é Deus quem te predestina, é Deus quem te escolhe. A escolha de Deus em trazer pessoas a Jesus é um ato da sua graça eletiva. Ele manifesta no seu plano e no seu propósito redentor. Como eu disse, o livro de João ele é bem grande, então eu dividi apenas nessa primeira parte, dos versos 1 ao 14. Então, qual é a conclusão que nós podemos ter sobre esses versos 1 ao 14? Então, o prólogo aqui do Evangelho de João, que abrange esses versículos, né, ele é um texto profundamente rico e significativo, como a gente viu, né? Ele estabelece a identidade divina de Jesus, a sua encarnação e a sua relação como Deus Pai. Através desses versículos, né, a gente foi convidado a refletir, é convidado a refletir sobre a natureza de Jesus como o verbo eterno de Deus. Ele se fez carne para habitar entre nós. Na primeira parte, nos versículos ali de 1 a 5, né, João, ele vai destacar o quê? A eternidade,
a divindade de Jesus, identifica Jesus como o verbo que estava com Deus desde o princípio e que esse verbo era o próprio Deus. Então, essa descrição ali, ela vai enfatizar essa pré-existência de Jesus e a participação de Jesus, participação ativa na criação de todas as coisas e que todas as coisas foram feitas para ele. Nele estava a vida, né? A vida é a luz dos homens. Né? Então, ali no segundo trecho, a partir do verso 6 até o verso 9, ali, João vai apresentar que ele é a testemunha da luz que veio para dar testemunho de Jesus. Ele próprio declara: eu não sou a luz não está em mim. Eu vim apenas preparar o caminho para a verdadeira luz que estava para vir ao mundo. Então, isso destaca a importância do nosso testemunho, da nossa pregação no Evangelho, em proclamar e preparar os corações para que as pessoas recebam a Jesus do mesmo modo. Nos versículos 10 e 11 ali, né, o prólogo ali vai abordar a rejeição de Jesus pelo mundo, que ele mesmo criou. Né? Então, as pessoas rejeitaram, os ímpios rejeitam a Cristo. Então, embora o verbo tenha vindo ao seu próprio povo, eles não o receberam. Isso reflete o quê? Uma triste realidade da resistência, da incredulidade. Aí está a depravação total humana diante da manifestação do amor e da verdade divina em Jesus Cristo. Mas o prólogo também ele conclui com uma esperança, com uma promessa, nos versos ali 12 e 13, onde declara que todos aqueles que recebem, que receberam Jesus, que creem em seu nome, vão ter o poder de serem chamados filhos de Deus. E, novamente, essa filiação não é alcançada por meio de linhagem, por meio do esforço humano, por meio de mérito próprio. Ela é um dom concebido por Deus a todos aqueles que creem. Essa é a demonstração do amor, da graça divina. Esta é a predestinação de Deus. E, por fim, é dito lá no versículo 14, né, que proclama que o verbo se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, ali é a essência da encarnação de Jesus, em que o divino se tornou humano para estar conosco. Olha o amor de Deus por nós. Então, Cristo veio revelar o amor, a verdade de Deus de uma forma tangível, de uma forma que a gente pudesse pegar, apalpar, enxergar, para que pudéssemos conhecê-los e ter comunhão com o nosso Senhor Jesus. E aí, qual é a aplicação, né, desses versículos? A aplicação aqui ela é bem profunda, ela é bem abrangente. Ela nos convida o quê? A receber a Jesus em nossas vidas, a crer em seu nome, a reconhecer sua divindade. E fazendo isso, nós somos adotados como os filhos de Deus. Nós recebemos o poder transformador do Espírito Santo por meio da graça do Senhor. Além disso, esses versículos nos lembram da importância de testemunhar a luz de Jesus ao mundo. Assim como João Batista fez, nós devemos anunciar. João Batista ele foi enviado como testemunha. Nós também somos chamados a proclamar a verdade. Nós também somos chamados a proclamar o amor de Deus na nossa vida, a preparar o caminho para que outros recebam a Jesus. Então, por fim, os versículos vão nos inspirar o quê? A contemplar, a nos maravilhar com esse ministério da encarnação de Cristo. Ele nos convida ali a conhecer, a experimentar a presença viva de Deus em nossa vida diária, a transformação de Deus na sua vida. Ou seja, o verbo eterno de Deus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele está em ti. Por isso que Deus diz, eu permaneço em ti, tu permanece em mim. Então, esse conhecimento das Escrituras nos leva a adorar, nos leva a buscar uma intimidade cada vez maior com Deus, nos permite ver a sua graça, a verdade transformadora nas nossas vidas. Então, em resumo, aqui desse prólogo, né, de João 1, dos versos 1 a 14, nos foi revelado a identidade de Jesus, a sua encarnação, a oferta de filiação divina para que todos creiam, nos desafia a receber Jesus, a testemunhar da sua luz, a nos maravilhar do seu ministério, do verbo se fazendo carne. Então, esses versículos aí, eles têm implicações profundas para a nossa fé, para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso chamado, para vivermos como seus filhos, como testemunhas fiéis neste mundo. Por isso, para fechar aqui, né, a palavra de Deus, ela declara
né? De graça recebestes, de graça dai. Então, todo o evangelho que lhe é transmitido, que lhe é passado, você tem que passar à frente. Você tem que pregar. Você tem que preparar o caminho para que o próximo, seu próximo irmão, também receba a palavra da vida. Então, que Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado aqui do estudo de hoje. Tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, com a graça do Senhor aí. Vou parar aqui a gravação, mas quem tiver perguntas, fique à vontade.